Oi, gente! Falar da dor de perder um filho não é fácil. Quando ninguém toca no assunto, mais ainda. Quando a voz se cala para dizer o que está sentindo e ainda surgem frases como Deus sabe de todas as coisas, era para ser assim, logo vem outro filho. Tantas e tantas mulheres que silenciam seu luto e precisam ser ouvidas. Ainda temos muito que aprender o que é de fato o acolhimento. Esse é o Mãecast, trazendo a história de uma mãe para você. Eu sou a Nanda Leite, mentora de famílias. Vem comigo. Ela é educadora e terapeuta sistêmica. Ela é mãe de 4, da Celina e da Estela, e de 2 anjinhos, Rafael e Mariana. Após uma perda gestacional e de uma filha de 8 meses, conheceu o universo terapêutico e descobriu o quanto precisava olhar para si para poder olhar para os seus filhos. Faz atendimento online, grupos, cursos e palestras. É professora de pós-graduação, ensinando sobre como tomar o amor, sobre o seu lugar e a sua verdade. Seja muito bem-vinda, Gisele Maltaca. Acertei? Acertou. Tenho de Almeida, que vem do meu esposo, mas nas redes sociais é Gisele Maltaca. Obrigada pela tua participação, né, Gisele? Porque eu acho que falar desse assunto é muito importante para outras pessoas, a gente compartilhar a tua experiência, o que você viveu, para que a gente possa deixar essa mensagem para as mães, né? Então, vamos contar a tua história. Já tô arrepiada aqui. Que bom, Então obrigada. eu que agradeço o teu convite, aceitar trazer essa história aqui para muitas mulheres, né? Mulheres que podem se beneficiar com a minha experiência e dizer que nada é por acaso, né? Se a gente está aqui hoje trazendo isso exatamente nesse dia, é porque tem alguma mãe que, quando assistir esse podcast, quando ouvir esse podcast, vai se identificar com a história e vai saber como fazer, como guiar a sua vida. Com certeza. A nossa intenção é sempre ajudar e trazer esse acolhimento, né? Então, eu queria que você começasse falando pra gente que aos 32 anos você teve a tua primeira gestação, né? Como que foi a perda do Rafael? Então, vou contar rapidinho, fazer uma retrospectiva aqui da vida até os 32, né? Então, eu tive um relacionamento, tive um casamento, onde aparentemente seria o casamento da vida, e a gente ficou casado pouco tempo, não tive filhos. Depois eu tive um outro relacionamento também difícil. E em 2008 eu conheci o meu atual marido, pai dos meus 4 filhos. E em 2009 eu fiquei grávida do Rafael, que tem esse nome, porque era o nome que eu sempre quis dar para um filho. Desde criança eu falava: "Eu vou ter um Rafael". No entanto, às 8 semanas, mais ou menos, de gestação, eu fui fazer a ecografia para ver se o coraçãozinho estava batendo e tudo mais. E a médica, que foi uma maravilhosa, ela me explicou, me mostrou, né, o saco gestacional formado, no entanto, o embrião não tinha se desenvolvido. Ao receber essa notícia, isso, né, há 13 anos, eu eu fiquei em choque. Eu saí do consultório, da sala de exame, e eu comecei a chorar. Eu passava por um momento onde algumas mulheres que eu conhecia e que eu, naquela época, naquela circunstância, eu julgava que não eram boas mães, que como essa dali que não cuida bem dos filhos está tendo mais um filho. Briguei com Deus. Tive uma revolta mesmo de: eu que quero tanto ser mãe, não vou poder ser mãe. Era a primeira fala que eu tive: eu não vou poder ser mãe. Então eu vivenciei durante muito tempo uma angústia, tristeza, raiva, perdi a fé, né? Eu era uma pessoa de muita fé. Eu falei: "Não, não pode ser, não tem". E ali me afundei mesmo num luto, sem entender as razões, né? Entender e meu marido, muito companheiro, ele me explicava biologicamente o que estava acontecendo, enfim. Mas foi um momento, assim, eu digo que não se dá para medir a perda de um filho. Mas eu falo que talvez, né, pelas circunstâncias, foi muito impactante, foi a mais difícil das perdas, né, que a gente vai falar já daqui a pouco. Mas no comecinho, você falou sobre o saco gestacional, não tinha embrião, você chegou a fazer curetagem, Sim. teve um aborto espontâneo. Não, então foi assim. Aí eu liguei para o médico, né, saí com essa tristeza, tal, e liguei para o meu obstetra, falei: "Doutor, não tem bebê", dele já prático: "Vamos fazer a curetagem", para evitar que eu tivesse o sangramento e tivesse o aborto espontâneo e visse, né, o
descolamento, enfim. Aí eu agendei, foi um momento bem complicado. Eu demorei para lembrar, sabe, de trazer essa memória. Foi um tempo assim, eu não lembrava de como tinha sido, mas com a experiência toda da vida e eu fui lembrando. Então eu fiquei sozinha na hora da curetagem, eu não, só tinha a enfermeira e ele. Depois eu fui para um quarto gelado, sozinha, de esperar a recuperação. Então eu não foi uma experiência, não é uma experiência agradável, mas foi uma experiência em que eu me senti, assim, muito sozinha, com um certo abandono, e isso depois também demorou para eu conseguir preencher, né, para eu conseguir me acolher em relação a essa perda. Sim. A gente vê muitos relatos de muitas mães que tiveram perda gestacional, que depois que isso acontece, já no hospital mesmo, elas não têm esse acolhimento nem por parte da equipe médica, nem por quem elas são atendidas, por ninguém, assim, do hospital ou alguém que possa ir lá, né, pra que seja para acolher, para dar um abraço, qualquer coisa, Para orientar. para orientar. E aí elas sempre falam, sempre nos relatos que eu ouço, as mães falam: "Eu fiquei numa sala sozinha, ou ninguém veio falar comigo, ou falaram de um tom agressivo, ou até mesmo eu fiquei com outras mães que tinham ganhado seus bebês numa sala, né, junto". Então, Uhum. assim, que difícil essa parte, né. Escutar o parto, né, porque escutava os bebês chorando, os bebês nascendo, e Exatamente. nós lá sem. Eu acredito ainda numa reformulação aí desse espaço nos Sim, hospitais, sabe, porque precisa ter esse acolhimento, até porque essa mulher não desista depois, porque a sim. experiência é muito traumática. E aí para você lidar com esse luto, Gisele, Então, você precisou, porque além de tudo depois você não sabia, né, "Ai, será que eu vou ser mãe de novo?", passar por toda essa fase, né. isso foi 2009, né, foi 2010, já 2009, 2010. E aí, tá, vida que segue, né. Então isso foi em janeiro, passei as férias, fui, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então vamos lá, perdeu. E aquelas frases que a gente ouve, né: "Ah, foi assim, Deus ainda sabe bem de que foi todas as agora, imagina coisas. se fosse depois que nascer, porque Deus sabe de tudo", enfim. O que você Logo você tem outro filho. você vai ser abençoada, veja bem, porque meu esposo já tinha 3 meninos, né, ele tem os dele, você cuida deles também. E aí foi indo. Em torno de uns 4, 5 meses, eu fiquei mal mesmo de não queria nem ter contato muito com meu esposo, porque eu me sentia naquela sensação de eu não consegui, eu não fui capaz, né. Mas depois disso eu fui me reconstruindo, passei por terapia, fiz tratamento até de antidepressivo, então eu falei: "Não, vamos lá, agora, né, não vou mais ficar me preocupando, vou entrar na chuva, né, vamos ver". E aí que veio a minha segunda gestação, exatamente um ano depois da perda, 1 ano. exatamente o dia que a ecografia que eu fui ouvir o coraçãozinho da Mariana, foi exatamente no dia em que eu não ouvi o do Rafael. Nossa. E aí estava lá, estava tudo bem. E aí? Então, daí quando o que que eu fiz de diferente dessa vez? Porque do Rafael eu já tinha contado para todo mundo, né, o dia que eu vi o exame, Sim. era vésperas de Natal, eu falei: "Ai, vou contar para a família no Natal que eu tô grávida". E aí da Mari eu já fiz diferente, eu falei: "Não, agora nós vamos esperar os 3 primeiros meses. Vamos ver ela se formar, está tudo bem". E foi crescendo, foi tendo a formação, né, da maneira esperada. E aos 3 meses, na morfológica, foi onde o médico observou uma má formação na caixa craniana, na cabecinha dela. E dessa vez foi um pouco diferente, né, o médico que fez o exame fez as imagens, mostrou os órgãos e tal, e foi me vestir, meu esposo estava junto, mas eu senti que tinha algo diferente ali, Ele não falou na hora. não falou nada, mas eu senti que estava uma coisa estranha. E aí quando eu saí do banheiro, ele veio mostrar nas imagens: "Olha, eu observei uma má formação aqui e tal". E eu olhei para ele e falei: "Por que que o doutor não me mostrou enquanto estava lá, né?". Ele falou: "Não, procedimento", enfim. Eu respirei, olhei para o meu esposo e falei: "Tudo bem, vamos levar para o doutor Claudinei, né, que é o meu obstetra". Mas na hora também que eu desci
o elevador do prédio, eu falei, olhei, daí foi diferente um pouquinho, porque daí eu olhei para o céu e falei assim: o senhor sabe das coisas. Você está me dando a minha segunda chance e eu, dessa vez, eu vou olhar diferente, né? E aí, quando eu cheguei no médico e ele olhou o exame, ele falou: calma, ela tem só 3 meses. Essa imagem é muito pequenininha ainda. A gente não tem como dar um diagnóstico de se vai expandir, se vai regredir, se vai se manter assim. Então vamos aguardar. E aí eu troquei eu chamo de ecografista, e fui para uma pessoa muito especial, a gente foi junto construindo essa fé, esse lugar da Mariana, né? E, e ela foi crescendo, foi se desenvolvendo. A encefalocele, que é o nome da malformação dela, que é um defeito do tubo neural, que acontece, é muito comum crianças terem lábio leporino, mielomeningocele, a encéfalo, só que não é divulgado, ninguém fala. Falta do ácido fólico pode causar essa má formação. E aí, Que tem que tomar durante a gestação, mas que os 3 muitas primeiros vezes meses, na verdade, até antes de ficar grávida, né, quando pretende engravidar, já começar o uso. E aí eu fui levando, aí aos 5 meses foi quando realmente viu que tinha expandido, e o meu obstetra falou: "Eu vou te fazer uma pergunta, eu preciso te fazer essa pergunta, faz parte do protocolo". Eu e o meu esposo sempre comigo, né, eu falo eu, mas ele tá junto. E ele falou: "Você tem a possibilidade de interromper sua gestação agora aos 5 meses, porque a probabilidade de vida dela é pequena, mas você também pode seguir tua gestação até o tempo dela". E eu falei: "O doutor já sabe minha resposta. Se Deus me permitiu novamente ter um filho, ela vai ficar comigo o tempo". Eu não vou chorar muito aqui, senão eu não paro de falar. O tempo que é permitido, assim como foi com o Rafael. Ele permitiu que eu ficasse 2 meses, né, com ele. E agora a Mariana vai ficar o tempo que for possível. Dali, desses 5 meses até o nascimento, não expandiu mais uma formação dela, ficou do mesmo tamanho. Então, é como se fosse uma hérnia, né? Bem no centro da cabecinha tinha uma partezinha que ficou para fora do cérebro. Então, dali para frente, ficou do mesmo tamanho. Eu ia fazer ecografia, o doutor Sérgio falava: tá igual. Ela tá crescendo, tá desenvolvendo, os órgãos estão todos no isso que eu ia perguntar lugarzinho. os órgãos, né? Os outros. Tudo certo, tudo. Rim, tudo funcionando bem. Era só o É, cérebro que. isso, a parte frontal do cérebro. E ele falou: tá, só que ele tá, não, ele parou de expandir, tá do jeito que tá. E assim foi. E aí, foi agendada, o parto dela foi agendado, né? Deixa eu voltar um pouquinho. E aí eu fiquei numa dúvida. Compro enxoval ou não compro enxoval? Faço chá de fralda ou não faço chá de fralda? Compro berço, sabe? Eu fiquei numa dúvida. E aí eu senti assim, faça, porque é o teu momento da maternidade. Você pediu tanto, faça. Então eu fiz um chá de fralda, comprei um bercinho, arrumei no meu quarto, o quartinho dela, né? Que ela iria dormir no meu quarto. E o parto dela foi agendado com 38 semanas de gestação, para que não ocorresse o risco dela encaixar e eu entrar em trabalho de parto e aí sim ela não sobreviver. Então, dia 14 de setembro de 2011, às 13h55, nasceu a Mariana. E dali foram 8 meses junto comigo. E ela ficou esse tempo em casa, ou um pouco no hospital, um pouco com você? Chegou a ficar na incubadora? Então, ela nasceu, ela é uma menina forte, ela era maior da UTI, né? Ela nasceu e foi direto para UTI. Eu olhei ela de longe só, o médico me mostrou e levaram. E aí eu fui pro mesmo quarto frio, gelado, né, eu falo pro quarto do Sim. terror, que eles levam a gente depois do parto, mas aí fui pro meu quarto, e assim que eu voltei da anestesia e tudo, eu falei: "Eu quero ver minha filha". A enfermeira: "Não, a senhora não pode ir, porque a senhora tá com anestesia ainda, a perna não tá". Eu peguei o celular, liguei pro meu obstetra, ele falou: pode mandar ela ver a filha dela". E quando eu chego na UTI, ela tá aos prantos, berrando.
E as enfermeiras falam: "Ainda bem, chegou a mãe dessa criança, porque ela não para de chorar". E foi linda a cena, porque eu e meu esposo paramos ao lado da incubadora, e a hora que eu falei com ela, ela parou de chorar. Aí eu coloquei a mão de um lado, ela segurou minha mão, segurou o dedo do meu marido do outro, e eu fiquei ali conversando com ela, falando que ia ficar tudo bem, que a mamãe estava ali, que eles iam cuidar dela, enfim. Falei, nem sei bem da onde que eu estava tirando tudo aquilo, mas eu fui conversando, né. E aí ela foi operada. No dia 15 foi feita a No outro retirada, dia já. foi feita a retirada da encefalocele, fechou. Ela ficou 13 dias na UTI, apenas. E dia 30 de setembro a gente veio para casa. A gente foi pra casa, ela já mamando, eh, um bebê comum. Eu falo que eu Sim. uso, né, um bebê com bebê. A diferença é que ela precisava de cuidados especiais nesse decorrer, mas E foi quais eram muito. os cuidados que ela precisava na Ela época? ela precisou de terapia, né, terapia, eh, ocupacional, né, aquela das mãos, dos movimentos, fez fisioterapia, fez hidroterapia. Então, eu tinha acompanhamento psicológico também, então foi feito todo um trabalho de para auxiliar no desenvolvimento dela. Ela tinha um acompanhamento com uma neuro, essa neuro ela só atendia particular. Quando ela soube da história da minha filha, ela falou: "Eu quero a tua filha, porque para mim é uma honra poder atender uma criança que nasceu nessa situação, né, nessas circunstâncias". E a Mari foi desenvolvendo muito bem, ela falava a evolução dela pelo aspecto cerebral é incrível. Ela se movimentava, ela mexia os bracinhos, ela mexia as perninhas, ela chorava, tinha a questão de não enxergar, ela não tinha visão, mas ouvia bem, dormia, mamava, sugava, tudo. Não mamou no peito, porque eu não deu tempo de eu dar os peitos, né, para ela ali nesses 15 dias de UTI, 13 dias. Mas se alimentava super bem e foi desenvolvendo até os 7 meses, que foi quando ela teve uma bronquiolite. Daí que ela foi para o hospital. E pela bronquiolite desencadeou outras coisas. Isso, com a bronquiolite ela teve, eh, a questão respiratória, né, diminuiu a frequência respiratória e a partir daí as medicações que ela tomou eram muito fortes. O intestino dela diminuiu o funcionamento também e ficou armazenando essa medicação, não eliminava e fez uma perfuração no intestino. Nossa. E essa perfuração levou a uma infecção generalizada. Foi por essa razão que ela veio a falecer. Não foi nem pelo que ela tinha, Não, né. foi uma decorrência, né, Sim, porque mas enfim, não foi porque tinha gente, parou aqui. ela poderia Espasmos, né, a sim, criança não tinha, ela não tinha nada disso. Foi porque ela poderia manter um acompanhamento e por outras circunstâncias. uhum. E você teve o apoio da tua família, do teu marido, como que foi esse período para você? Então, a Mariana ela veio, a gente fala que a família é antes e depois, né. Ela veio trazer um olhar diferente da família para mim, porque eu sempre fui vista, daí dentro da minha família, como a caçulinha, sou a filha a terceira depois de 2 homens. Então, a Gisele tem tudo, a Gisele recebe aquela. Então, quando eu recebi o diagnóstico da Mariana e eu contei para a família, e eu mantive, né, essa esse desejo de ser mãe e a gestação, todos ficaram: "Como que ela tem força? Da onde que ela tá tirando essa força para dar conta de tudo isso?", porque acho que não viam essa força em mim, acho que nem eu via. E durante esse período que ela ficou hospitalizada, uma amiga me apresentou uma terapia, né, um processo de terapia sistêmica que chama constelação familiar. E eu olhei para ela assim e falei: "Mas o que que é isso?". Ela me explicou, enfim, né, que era uma abordagem que conseguia olhar para a origem de sintomas, e o meu esposo foi fazer, né, participar do movimento, eu estava no hospital. Foi em E grupo ou foi em individual? grupo, Em no grupo. grupo bem no início aqui em Curitiba, né, 2011. E daí quando ele voltou ele falou: "Amor, eu não entendi nada. Uhum. Só tenho 2 coisas para te dizer que me pediram para te falar. A primeira é que a pessoa que era a Mariana no movimento nunca se sentiu tão bem na vida, que parecia que ela se sentia flutuando. E era essa sensação que a Mariana passava pra gente. A gente olhava para ela numa paz.
Depois eu vou te mostrar uma foto dela, assim, mas era um anjo, assim mesmo. E a outra é que quando você sair daqui do hospital, você precisa ir fazer a sua. E eu fiquei, tá, o que que E agora? acontece? O E que agora, é? né? Aí tá, quando eu saí daqui, e depois disso, acho que foi mais uns 20 dias, ela teve uma complicação, acabou indo para UTI, fez uma cirurgia, que foi onde descobriram a perfuração. Ela teve 3 paradas cardíacas durante essa cirurgia, o médico reanimou, ela voltou para UTI, depois ela voltou para o quarto, e aí no quarto que ela veio a falecer depois de 10 dias dessa cirurgia. O Eu estava cuidando dela, né, eu revezava com meu esposo, você perguntou do apoio, né, então o Sim. João o tempo todo comigo, e ele dormindo pouco e eu ali do lado da cama. Eu apaguei, eu falo que ele me desligou para que eu não visse o momento da partida dela, então era às 5 da manhã do dia 5 de junho, ele me desligou por uns 3 minutos ali que foi o tempo da partida. E dali para frente a minha vida é completamente diferente. Eu sou uma talvez não é diferente, talvez eu seja cada vez mais eu. Depois desse momento. Sim, até a gente conversando, né, alinhando o que a gente ia falar, muita coisa que você trouxe, né, eu quero compartilhar a minha história, eu quero falar para outras mães, porque a gente nunca sabe o que fala nesse momento, porque assim, eu compartilhei com você o documentário que eu assisti do Colo Vazio, que foram mães que compartilharam sua história, perdas gestacionais, tanto abortos espontâneos, como filhos que nasceram e vieram a falecer. E nesse episódio, uma das mães falou que filho não se substitui. Então as pessoas falam assim: logo vem outro filho. Mas é como se fosse pai e mãe. Se o pai e mãe morrem, a gente vai ali do ladinho no asilo e fala: me dá um pai e uma mãe aí, né? Não tem Uhum. como substituir. Ninguém substitui. Então, mesmo que alguém falasse para você depois de um certo tempo: olha, você vai ter outros filhos, vai acontecer isso, né? O que que naquele momento que você estava sentindo, o que que você gostaria que as pessoas falassem ou que não falassem? Isso. É justamente isso que eu ia falar, que não falassem. Nada. Então depois que ela quando ela morreu, logo em seguida entrou a enfermeira querendo reanimar e eu olhei para a enfermeira e disse: "Ela já descansou, ela já foi". "Ai, eu sinto muito, nã-nã". Falei: "Tá tudo bem", né. E aí me abracei meu marido e a gente foi lidar com tudo que precisava ser feito. Foi feita uma cerimônia simples, uma cerimônia de eu cre foi uma cremação. Apareceram tantas pessoas nesse velório, né, se a gente tem que chamar assim, da Mari, que eu me surpreendi como eu e ela e o meu esposo éramos queridos pelas pessoas, né. Eu não imaginava o alcance que a minha história estava tendo, por mais que eu divulgasse, contasse, mas eu não tinha essa noção. E as pessoas que estavam lá, se eu te falar que eu não lembro que alguém tenha dito algo para mim que me desconfortou, eu lembro de muitos abraços. E das pessoas dizendo: "Você foi a melhor mãe. Você foi uma mãezona. Você é a mãe certa". Tudo que hoje eu digo para os meus clientes, né, Sim. eu escutava as pessoas dizerem para mim. Eu não lembro de verdade, Nanda, que alguém tenha dito para mim assim: "Ah, logo vem outro". Uhum. Mas depois, isso no dia, né, depois começou a vir "Quando é que vocês vão ter outro? Você tem que entender que agora, né, a vida continua, vocês precisam olhar para frente e tal". Então isso é como se alguém dissesse assim: A tua dor não valeu nada. Tudo que você passou não foi importante. A gente agora quer que você olhe para frente". E eu só consegui me reconstruir quando eu olhei para mim, entendi as razões pelas quais eu tinha passado por tudo aquilo, eu e o João, e me permiti novamente, né, me abrir para a maternidade. Mas talvez o que as pessoas possam fazer é justamente isso: dar um abraço e dizer: "Eu tô aqui". A hora que você precisar, que você quiser falar, sem julgamento, sem querer, passar pomadinha na ferida, né, porque é como eu tenho essa sensação: "Ah, vamos passar uma pomadinha que já passa".
Sim. E não tem esse processo. Uma terapeuta muito querida, que faleceu agora em fevereiro desse ano. Quando ela trabalhou o meu luto, porque o luto da Mariana eu só consegui de verdade trabalhar depois de 5 anos, ela falou assim: "Essa é a única dor que eu não consigo abraçar o meu paciente, meu cliente, porque eu não sei o que é perder um filho". Quando perde uma mãe, quando perde um pai, quando morre o cachorro, tudo isso eu tenho como dar um colo, né, dar um acolhimento. Mas a tua dor eu não tenho. Então eu vou deixar você sentir a tua dor. Isso que ela me disse. E foi ali que eu consegui soltar tudo. Por que que eu só fui trabalhar depois de 5 anos? Porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu já sabia que a Mariana ia morrer. Então eu precisava continuar sendo forte, precisava continuar mostrando. Você não falava sobre o assunto, É, eu não ou queria. as pessoas não tocavam no assunto, Não, e quando eu falava: "Não, tá tudo bem, eu já sabia, eu já estava só preparada". que você estava tentando tapar o sol com a Tapar o peneira. sol com a peneira, eu não sabia o que isso ia levar na minha vida, né, o que que isso ia trazer de trava, de bloqueio no restante da vida. Sim, liberar esse luto. Isso. Existe uma Você falou do luto e eu queria tocar num ponto bem importante que uma mãe compartilhou comigo que passou logo em seguida, o bebê dela veio a falecer, só que ela falou do processo do luto como se fosse a gente estava falando sobre as fases, a negação, a aceitação, né, a Uhum. raiva que vem. E ela falou assim: "Fernanda, eu não acredito nesses processos que os psicólogos, eles rotularam em caixinhas para que as pessoas pudessem entender como funciona um luto, Uhum. né, e seja ele qual for, né, Uhum. com a perda, até de um emprego, por exemplo, ou de alguma coisa que era muito importante para você. Existem vários tipos de luto, né. E ela falou: "Esses lutos eles são rotulados, porque um luto da perda de um filho é para sempre, como qualquer outro luto que você possa considerar, porém, essa fase de aceitação, de negação, sempre vai vir, ele não é linear, existem Ele picos, oscila. então, Isso. durante 5 anos você falou que ficou, né, nesse casulo ali, sem querer falar, passando por essa fase que você estava de entendimento do que tinha acontecido, sem Uhum. querer falar sobre. Uhum. E depois poderiam vir outras fases, só que elas voltam. Às Isso. vezes podem voltar uma fase de raiva do que aconteceu, de não querer aceitar por quê, ou esse questionamento, ele nunca passa. Então o que ela queria me dizer era: o luto ele não é linear, ele não passa nunca. Essa dor ela nunca vai passar. O que pode acontecer é a gente olhar para aquilo de uma outra maneira, né, para seguir realmente a vida, que foi o que você fez quando você trouxe para sua vida a constelação. Isso. Você Isso. olhar para esse olhar diferente, né, para a vida, do que Isso. é a vida, né. É, então voltando ali, aí eu tinha que voltar para a constelação, né. Sim, Então dei um período depois da morte da Mariana, eu voltei a trabalhar, eu era professora de 40 horas de escola pública, 8 dias depois da morte eu estava lá trabalhando. E aí surgiu o momento de eu começar a olhar para isso. Então eu participei de uma, daí tinha algumas coisas com meu pai, aí o processo foi acontecendo. E sim, tinha dias que eu chorava, tinha dias que eu falava que tá tudo bem, e oscila esse processo de luto. E eu assisti uma vez um capítulo de uma novela há muito tempo, em que a personagem era da Camila Pitanga, e ela dizia assim: "A dor de perder um filho, ela não vai embora nunca, ela fica aqui, num cantinho, guardadinha. Tem horas que a gente lembra dela, e daí ela cresce, e a gente chora, a gente sofre, e depois ela vai lá e se encolhe de novo e volta para aquele lugarzinho, mas ela tá ali". E é assim que é, né, eu aprendi a lidar com isso, mas principalmente depois que eu fiz a minha constelação, que foi onde me liberou, depois de começar a estudar psicologia corporal e sistêmica, começar a entender as lealdades familiares, as repetições familiares, eu fui primeiro constelar a questão de querer ser mãe, isso já 1 ano depois da morte da Mariana. Eu para Aqui eu falo isso e não tenho questão de não falar, durante uns 6 meses eu não queria também de novo, não queria chegar perto do meu marido, porque eu falava: "Eu não vou passar por isso de novo", né. sim. Então,
E não que eu brigasse com ele, mas eu não. É medo É, misturado com angústia, com a dor, com o luto, tudo que você tudo viveu. junto. E, Tem gente que não acredita na constelação, né. Só pra gente contextualizar o que sim, é a sim. constelação, ela pode ser feita em grupo ou individual, tem sempre o constelado é a pessoa que está realizando, né, naquele Isso. lugar. E é trabalhado questões de fluxos familiares, então o que você viveu no passado, todo esse fluxo familiar. Então eu, Fernanda, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha trisavó, tudo que veio trazendo dos meus ancestrais, Isso. esses Tanto do lado materno fluxos quanto do do lado lado paterno. paterno, exatamente. E aí o que que a gente carrega, né, de tudo isso. Porque tá no DNA. Você carrega memórias. Tá ali Exatamente. na tua célula. E aí o que que foi lindo? Eu cheguei, isso foi em julho de É uma 2000. terapia. É isso, é uma abordagem fenomenológica sistêmica. A gente, tera terapeuta sistêmico, a gente fala que é um caminho, é uma escolha, uma postura Sim. de vida. Dentro da psicologia, né, foi a es fiz uma especia fiz a onde eu fiz a especialização, dentro da psicologia é utilizado como uma ferramenta de trabalho, tá. Mas, aí quando eu fui fazer, foi um dia que eu cheguei no grupo, eu não estava nada bem e a consteladora falou: "Vem cá então que hoje é você". Era um grupo terapêutico. E apareceu a lealdade, né, eu vinha de uma história familiar de mulheres que perderam muitos filhos, e a mais recente era minha avó, mãe da minha mãe, que em vida tinha perdido 5 e o meu avô. E eu olhava para essa minha avó com uma admiração incrível, né, eu falava: "Que mulher forte". Eu falava assim mesmo, ela perdeu 5 filhos e o marido, e olha só. E lá estava eu, na constelação, olhando para minha avó, olhando para Mas você todas aquelas colocou ela no mortes. campo ou ela apareceu pra A você? a consteladora colocou, né, Ah, ela a colocou. consteladora, quando eu participei, eu era constelada. Porque tem a ver com mãe, né. Uhum. A É, história de mãe você ela precisa colocou entender. porque apareceu, né, eu Sim. acho que ela colocou, não lembro direito, mas eu tô, ela colocou a gestação, a gravidez, e aí começou a ter um movimento de que tem algo aqui, e aí a gente vai acrescentando as histórias. Eu sei que no final de tudo, de todo o movimento, eh, eu estava já olhando para frente e tinha liberado aquela lealdade, né. No mês seguinte eu estava grávida da Celina. Nossa. Exatamente, no mês seguinte eu já E estava qual esperando foi a grávida. mensagem de a tua avó ter perdido, né, 5 gestações, o que foi a mensagem ali naquele Pra mim, momento, pra que eu vivi você? que como eu poderia ser feliz se ela não foi, que para eu ser forte como ela, eu também tinha que entregar os meus filhos, porque eu tinha uma admiração. Ela morreu um dia antes, no dia da minha formatura de oitava série. Era uma avó, assim, que era meu ídolo, né, era minha ídola, eu falo. Sim. Então para eu ser igual a ela, eu precisava seguir o mesmo caminho que ela. Gente, me arrepiei, de verdade. Porque, assim, não é nossa, E foi no mês que seguinte, eu acho que foi, forte. eu fiquei grávida da Celina em setembro. Foi assim, exatamente um mês, que esses encontros desse grupo em específico aconteciam uma vez por mês. Uhum. No encontro seguinte eu já estava grávida. Então veja, só pra gente explicar para as pessoas que estão assistindo, Ok. o que que é a mensagem que você teve? Que você olhava para sua avó com admiração e teria que passar pelos mesmos fluxos de vida que ela passou para ser feliz. Uhum. Então, E para ser vista como uma mulher forte. exatamente. Então, olha como essa quebra era importante. Você precisava estar nesse entendimento. Se não aconteceriam com os seus Com as próximos minhas filhos, filhas, com as suas sim, filhas. ou com as minhas filhas, né. Sim. E o mais importante é, assim, entender que E isso. foram 4. Uhum. Talvez poderia até surgir mais um, talvez, não sei, ou Ah, eu falo assim, que quando a gente entende isso, a gente olha para a história do nosso antepassado, da nossa avó, do nosso bisavô, de quem for que apareça no movimento, e diz assim: "Você já fez, você já sim, passou por isso para que eu pudesse fazer diferente, eu sou resultado da tua dor. Você passou por isso para que eu vivesse e fizesse diferente. O que que eu tô aqui repetindo a tua história?" Eu brinco com os meus clientes e falo: "Teus ancestrais estão tudo lá brabo com você, que você, em vez de olhar para a vida e seguir o fluxo da vida, você tá lá, criticando eles ou olhando para eles e falando: 'Eu não posso ir, porque eu tenho que ficar aqui'", né. E a partir dali a minha vida começou a realmente mudar. Eu terminei nesse ano daí do nascimento da Celina,
Ela nasceu dia 18 de junho. Não, mas volta um pouquinho, você tem que falar pra gente Não, é que eu a tua lembrei do junho. vontade de voltar a maternar, né, como é que isso surgiu? Porque Então, foram 2 perdas e como que a tua vida, né, foi aí logo depois da terapia que você isso. fez. Daí eu comecei a fazer o processo do curso. Uhum. Eu comecei a fazer o curso em março de 2013, quase um ano depois da morte da Mariana. Até então, eu falava: "Não vou mais ter filho", né. Quando eu tinha relação, tinha que ser com preservativo, com tudo que tinha direito de cuidado, né. Sim. Mas aí quando eu comecei a estudar e comecei a entender, eu falei: "Poxa, eu quero ser mãe". Eu fui mãe da Mariana, mas a Mariana, pelo amor que eu senti por ela, por tudo que eu fiz por ela merece ter irmãos, ela merece ter outros, que eu possa ser a mãe que eu fui para outros também. E é ali que eu fui buscar mesmo, de continuar indo participar de constelação e estudando a psicologia e fazendo junto, e foi cada vez mais reavivando essa vontade, né, esse desejo, porque eu via mulheres com os filhos e eu falava: "Eu quero cuidar, eu também quero ter isso para mim". Foi ali que despertou. E quando eu descobri então que eu estava grávida da Celina, em seguida, eu fiquei assim, eu acreditava, mas eu falava: "Gente, isso é incrível, né, como a gente libera". E tem coisas que eu não lembro realmente como era a minha vida antes, porque foi tanta coisa boa que aconteceu, sabe. Só que da mesma maneira, eu repeti, não vou dizer: "Ai, fiquei grávida, agora vai ser tudo maravilhoso", né. Demorei os 3 meses de novo para Sim. contar para a família, esperei fazer a eco daí das 12 semanas dessa vez, e ela foi desenvolvendo e ela foi crescendo, e tem uma parte importante aí depois do nascimento dela, Quanto tempo depois? 1 ano e 4 Um ano e 4 meses, meses. depois eu fiquei grávida. E ela nasceu 2 anos e 13 dias depois da morte da Mariana, no Nossa. mesmo mês, né, então a Mariana foi em junho, ela nasceu em junho. E ela nasceu, foi para casa mamando, e eu toda feliz que eu estava amamentando, né, durante a gestação eu conversava muito com ela, eu cantava, eu curtia a gestação, fiz chá de bebê, fiz tudo, enfim, foram momentos, assim, que eu conto para ela, ela fala: "Mamãe, mas você conversava comigo?" Aí eu mostro, né, tem uns videozinhos dela, assim, da barriga, mas aí ela nasceu e tem uma parte aí que eu amamentando, eu comecei a ver que ela estava muito magrinha. Daí eu levei ela na médica, ela estava perdendo peso. Então eu estava correndo o risco de novo de perder outra filha, né. E aí vem a minha parte da dor com a amamentação, mas eu não vou, também precisei olhar para isso. Daí tinha a ver com a minha mãe, né. Mas fala, na constelação, o que É, que veio? então a Celina, daí eu precisei entrar com fórmula, porque ela estava ficando desnutrida mesmo, com 16 dias ela tinha perdido quase 500 gramas. Nossa. E aí entrei, e aí ela foi. E aí quando veio a outra, eu fui constelar. E eu estava renegando, não conseguindo amamentar, porque eu não tinha sido amamentada. Porque a minha mãe passou por um processo de trauma quando estava me amamentando e secou o leite. Então, de novo, como que eu posso alimentar se eu não pude ser alimentada? Sim. Aí eu não tenho esse. E aí a mais nova mamou até os 1 ano e 8 meses. Nossa. Daí foi. Mas enfim, então veio a Celina. Nossa, eu falo dela que eu tenho uma paixão por ela, a minha menina dos Ela tá cachos, com 8 anos, né. 8 anos, é a minha branquinha cheia de cachos no cabelo, porque ela puxou meu marido. E Alegria de viver. ela é muito, ela não veio substituir, Sim. né, ela veio, e o nome dela é Celina, porque é um presente mesmo que eu recebi do céu, que é o significado do nome dela. Que lindo. E ela veio assim, nossa, transformar, é dançarina, é alegre, fica saracoteando, até é assim, é assim. E aos 3 anos ela pediu um irmão, né, ela deitou na minha barriga e falou: "Ó Tem um mamãe". guardanampinho Porque a pessoa tá aí, chorando aqui. Fabrício, ajuda nós, por É, favor. ela Chora mesmo, eu porque vou mãe chora, a gente chora. e eu falei pra ela: "Eu vou contar a história de vocês, da Ai, meu tua irmã e de Deus, obrigada. vocês". Aí elas: "Ai, a minha irmã", elas falam: "Minha irmã Mariana". E aí ela pediu, deitou na minha barriga com 3 anos.
Mãe, eu me sinto tão sozinha. Eu queria tanto um irmãozinho, uma irmãzinha. Eu já estava com 40 anos, vinha dessa história toda. Sim. Respirei fundo e falei: "Vamos ver, filhinha, vamos ver com o papai, vou conversar com o papai". E aí eu conversei com meu esposo, falei: "João, você com 50 aí, com 50, eu com 40, né? Que" Ele falou: "Ah, vamos tentar mais um. Se vier, vê isso, não vier", eu falei: "Tá, então vou me preparar, né, tomar o que eu tenho que tomar, as medicações e tudo", e daí então me preparei pelos 3 meses, tomei o ácido fólico, tudo certinho, fui no médico, fiz exames, enfim. Em dezembro, a gente fez a primeira tentativa e em janeiro eu já estava grávida da Estela. Nossa. Foi assim, um pulo. E a Celina falou pra ele, uns 3 dias antes de eu perceber que eu estava grávida, ela já contou: "Papai, meu irmãozinho já tá na barriga da mamãe. Eu sonhei com ele". E Nossa. 3 dias depois eu comecei a ter enjoo e senti, fui lá, fiz o exame de farmácia e deu. Que amor, E meu aí veio a Deus. Estela, que nasceu em setembro, que era o mês do aniversário da Mariana. Então, nos 2 meses em que eu teria motivos para ficar triste pela memória dela, Sim. eu recebi as minhas 2 outras filhas, que ressignificam, né, esse movimento. Mas com certeza nesse fluxo que você quebrou ali junto à constelação, que você entendeu, né, esse entendimento ele não é só espiritual, emocional, Não. ele é físico, do que a Uhum. gente está vivendo para o nosso corpo, né, o que a gente traz no espiritual e no emocional para o nosso físico. Isso. Então o ter todas essas questões que a gente precisa trabalhar internamente, né, Uhum. para que libere isso, é um fluxo, nós somos, não sei, você falou da Waldorf que você acredita, né, de É, das eu da conheço, né, as meninas da pedagogia. sim, da pedagogia Waldorf, eu acho incrível a antroposofia, essa Sim, base que eles trazem, né, sim. dos corpos. Então, Uhum. que a gente não é só feito de corpo físico, né, nós somos corpo astral, corpo etérico, nós temos a nossa individualidade, a gente carrega a hereditariedade. Então é incrível como as coisas realmente fazem sentido quando você olha para isso, né. E a preparação que eu fiz durante a vida para tudo isso, né, para estar onde eu estou hoje. Então eu fui estudar, fui me preparar, comecei a ajudar outras pessoas com a constelação e principalmente as mulheres, as mães. Eu brinco que eu engravido as mulheres, né, elas às vezes vêm para uma constelação. Quebrou tudo que tinha para quebrar, É, elas agora vieram tá pronta. esse tempo veio uma, constelou, no mês seguinte ela me mandou mensagem: "Gi, eu tô grávida". Nossa, Eu falei: "Ó, vamos gente. começa a espalhar, isso vai fazer vai fazer fila", brinquei com ela, "dá um tempinho para me organizar", mas assim, eu sou formada em educação física, a minha graduação, então eu estudei o corpo, a parte Sim. fisiológica. Quando eu fui O estudar nosso corpo mineral, né, a é, nossa pedra. quando eu fui estudar a parte emocional, na psicologia, na constelação, nos traumas de desenvolvimento, quando eu estudei também por que que a gente repete histórias, né, por que que a gente não não para um ciclo, tem a ver com a constelação, mas porque a gente carrega esses traumas no corpo. Ficou muito mais simples de entender a vida e de levar a minha vida para frente, de passar isso para as outras pessoas. Porque eu pergunto: "Olha, você teve o que aconteceu na tua gestação, que hoje na gestação do seu filho você tem dificuldades às vezes de olhar, né? O que que" e aí a pessoa começa: "Nossa, é isso, é isso". E vai fazendo esses links e vai tomando a vida, que é o que a gente busca, né, assumir a minha vida, assumir a minha verdade e poder fazer diferente do que eles já Sim. fizeram. Eu não preciso ficar lá no passado. Ô Gi, lindo demais, meu Deus do céu. Vou ter que marcar a Os edição 2, 3, 4, 5. fazer vários episódios. A gen Você falou de essa parte, né, o que que a gente pode levar para as mães que estão passando por isso, que já passaram por isso e que ainda estão vivendo esse luto intenso, né, essa a gente chama de fase, mas é aquilo que eu concordo com essa pessoa que me falou isso, sabe. Uhum. Que não tem fase de luto, mas essas mães que não conseguem olhar para uma É maternidade, isso. né, que não conseguem ter esse desejo, esse despertar novamente.
O que Uhum. que você pode deixar de mensagem para essas mães? Que tá dentro delas, elas sabem do desejo verdadeiro. O que fala que não quer é o racional, é aqui, né, eu falo como diz a minha professora, é o sabidão, é o cortical, é aquele que fala: "Não, eu já superei, já sei de tudo isso, não é para mim, vou seguir outro caminho". Mas dentro dela, na alma dela, o corpo dela, ele sabe que ela deseja essa maternidade. Existem algumas que realmente não desejam, também por alguma razão. Mas Sim. aquelas que engravidou uma vez e perdeu, engravidou 2 e perdeu, "Ah não, não vou, não é para mim". Eu conheço várias histórias e hoje, em especial, numa aula que eu estava dando, uma aluna contou uma história dela, e a gente fez uma constelação, porque eu sou professora de pós em constelação. E foi lindo porque o movimento que acontece da alma, ele conta a verdade, né, ele fala se você realmente não quer mais. Então ela falava que não e o movimento dizia que sim. Então talvez elas possam sim procurar uma terapia, procurar uma ajuda para que, se realmente é não, que fique mais leve esse não. Sim. Mas talvez esse não se transforme em sim apenas se elas permitirem olhar para isso. Não é fácil olhar para a dor da perda de um filho, Não. não é fácil. Não é fácil você pensar, além do luto já desde a gestação, né, a gente nem falou dessa parte, porque quando uma mãe fica grávida, ela já cria um monte de expectativa, ela já cria uma historinha para aquela criança, né, como se ela precisasse que a mãe escrevesse a história dela, mas a mãe e o pai escrevem. E daí quando ela recebe um diagnóstico, e agora? Até das mães depois de nascidos, né, os filhos nascem, depois recebem outros tantos diagnósticos aí. Então, de olhar para isso, o que que essa história quer me contar? O que que essa perda quer me dizer? O que que eu preciso olhar na minha família, na minha história, que eu não estou querendo olhar? E se eu não olho, não foi comigo, vai ser com o filho de alguém, vai ser com uma sobrinha, vai ser com alguém lá na frente. Então que acabe em mim, né, que termine esse ciclo se encerre. Quando eu falei para minhas filhas esses dias, a caçulinha da Estelinha, né, ela pegou uma boneca e botou embaixo da blusa. "Mamãe, meu bebê vai nascer". A minha filha faz isso também. "Mamãe, olha, tô grávida". Eu falo: "Mas de onde você sabe essa palavra? Pelo amor de Deus, é tanta coisa". A minha filha tem 3 anos e ela fala umas palavras, assim, que eu não sei de onde que ela tira, sério. E aí eu falei: "Mas como é que vai nascer?". "Vai nascer da minha barriga". Eu falei: "O seu vai nascer diferente, filha. O seu vai nascer lá", eu expliquei, né, pra ela mais ou menos assim. Aí ela: "Não, mamãe, mas essa é a minha boneca". Daí a minha filha mais velha: "Como é que você sabe, mamãe?". Eu falei: "Porque a mamãe já curou isso. A mamãe não pôde ter vocês da maneira natural, porque a mamãe passou uma história. A história de vocês vai ser diferente, né". Ela falou: "Ai, que bom. Não vai precisar cortar minha barriga?". Eu falei: "Não vai precisar cortar a tua barriga". Então eu já estou reconstruindo. A minha Sim, mãe me teve de parto cesárea, porque eu quase morri na barriga dela. Então tem histórias aí, né. tem. Enfim, aí eu falei para ressignificar, então, que elas não precisem passar por tudo isso, que seja diferente. Então elas Com podem olhar certeza. para essas mães, né, que estão me assistindo, é lá que estão me assistindo, Isso. que elas possam ter coragem de olhar para a história delas e liberar esse sistema. As mulheres da família de vocês, as que vieram antes de vocês, esperam isso. É uma nova oportunidade. Quando a gente fica grávida, é uma nova oportunidade para o sistema. Sim, quando eu falo aqui no programa, em diversos, né, episódios, eu sempre falo sobre as pessoas colocarem a maternidade como um peso. Muitas pessoas colocam. É pesado, é difícil, é complicado. Olha quantas palavras a gente coloca na frente da maternidade sem antes perceber que todas essas palavras fazem parte do nosso eu. Uhum. A maternidade é um complemento da sua vida, é uma experiência e uma oportunidade, como você falou, de evolução. Então, se eu olho a maternidade separado de mim, né, eu sei que é uma coisa que se une em dado momento por um laço de mãe e filho, essa conexão familiar. Mas se primeiro eu olho para mim e eu tenho esse autoconhecimento, e eu sei o que eu preciso trabalhar em mim,
eu consigo olhar para a maternidade de uma maneira diferente. Então, todo esse sentido, e muitas vezes as mães colocam na frente disso também a culpa. A culpa, A tal da culpa materna, né, sim, é que culpa até isso por tem nome. todos, em todos os sentidos existe a culpa. Como que a gente separa? Gi, me fala você, o que que você traz da constelação, o que que você traz da terapia, de tudo que você viveu para falar da culpa? Então, adoro falar da culpa, porque é uma das minhas curas dessa vida. Culpa e relacionamento de casal e mãe e filho. É a minha já descobri que é essas as minhas os meus caminhos, né. Quando eu aprendi que tudo é como é, que tudo tá certo, que eu não tenho como voltar lá atrás e fazer diferente do que já foi, eu me liberei dessa culpa. Então quando eu olho para a minha maternidade com a Mariana, e eu às vezes pergunto: "Nossa, por que que eu não levei no outro médico?", né, perguntava: "Por que que eu não", e eu olho e falo: "Foi o que eu consegui fazer com o que acontecia comigo naquele momento, com a evolução que eu tinha, com o entendimento que eu tinha, o conhecimento. Foi o meu melhor". Sim, foi assim. Hoje, às vezes eu chamo a atenção das minhas filhas por alguma questão. "Nossa, mas você chama atenção, você não é terapeuta". Sou mãe, sou mulher, sou um ser humano, sou uma pessoa comum. Então eu chamo a atenção, depois eu pergunto: "Qual a razão que me levou a fazer isso?". Eu já disse, né, mas eu não fico com culpa, porque eu sou a mãe, eu estou fazendo o meu melhor. Tem dias que eu não consigo fazer, ir lá e sentar com ela do jeito que ela quer. E aí eu falo: "Filha, hoje a mãe consegue fazer isso". "Ai mãe, tá bom, tem dias que eu consigo, e tá tudo bem. Eu sei que eu estou construindo a minha filha com o que ela precisa, do meu melhor". Então o dizer sim para o que é a minha lição, assim, pra nos liberarmos da culpa. A culpa só vem quando eu questiono algo que já aconteceu e eu acho que eu podia ter feito diferente. Não temos aquele botãozinho de rebobinar, né, Sim. e fazer diferente, não tem como. Então, foi. A culpa só serve para dar dor de cabeça, né. A culpa é um sentimento de eu estou, me colocando em sentimento de dívida, né, Uhum. Aí com aquilo que na martelando aqui. verdade era uma decisão em um momento que precisava ser feito aquilo. Exatamente. Independente se seja numa amamentação que você opta por da forma que foi o que aconteceu comigo, que eu tive que fazer isso, mas naquele momento, lógico, a culpa vem, eu me culpo por não amamentar, e depois eu entendi, eu não me culpo por nada. Eu me culpo por ter feito o meu melhor, por eu ter visto que minha filha naquele momento precisava. Era diante de uma circunstância, de uma escolha que precisava ser feita naquele momento. Sim. Culpa do quê? Então muitas coisas, culpa por trabalhar e deixar, ou culpa por não, não existe isso. A segurança que você tem que ter das suas escolhas fazem parte desse eu que eu falei. Eu Isso. preciso estar bem comigo primeiro, para depois eu entender que o meu filho vai estar bem. É um fluxo. Isso. Fala da ordem sistêmica familiar, na É, constelação também é. tem, eu E é sei. isso, Eu então, amo esse tema, é então a ordem é interessante, porque aí quando eu entendo que eu venho de um pai e de uma mãe, sim, e que a minha vida só vai fluir se vou usar aqui minha mãozinha. Se o meu pai e minha mãe dentro de mim, que são esses 2 dedinhos juntos, estiverem conectados, aí minha vida flui, né. Se eu não sentir, se eu começar a sentir culpa por alguma coisa, eu já estou me ficando fraco, meu filho vai ficar fraco. é. E a culpa, que é a que você falou aí, que é o do a culpa, Sentimento de dívida. a dívida. Uhum. Porque eu quero ser muito grande, às vezes, eu quero ser É. maior do que eu dou conta de ser. Só que quando eu olho para as minhas filhas hoje, para a Ceia e para a Estela, e eu sei que elas ficaram lá brincando com o pai, que a mãe veio aqui gravar um podcast, elas queriam sair comigo, mas eu sei o quanto esse podcast vai ajudar outras mulheres. E que elas, quando crescerem, vão falar: "Nossa, a história da nossa mãe, a história da nossa família apoiou outras pessoas, já valeu".
Eu estou sendo exemplo para as minhas filhas, eu estou construindo as mulheres que sairão dali, que serão mulheres mais fortes, mulheres que saberão seu lugar, mulheres emotivas também, não é forte para ir lá e brigar com o mundo, Sim. né? Então, elas hoje têm admiração pela mãe delas. A pequena às vezes fala assim: "Mas você não vai trabalhar? Teus alunos estão te esperando", né? Então, ela já sabe. Então, é por elas também, por elas e por outras mulheres. E uma coisa que eu aprendi quando vem a minha culpa, por exemplo, de deixar as minhas filhas é: quantas vidas eu já transformei? Quantas pessoas estão melhorando por conta do que eu trago de resposta? E eu só consigo trazer essa resposta porque elas existem. Sim. Então eu agradeço a elas e falo: "A mamãe vai estar aqui no momento de vocês", né. Mas essa ordem é isso, eu sou a grande, eu dou o exemplo, eu entrego para elas o que eu tenho, Exato. né. Claro que elas precisam de carinho, eu tô lá quando precisa e eu estou junto, eu faço. Precisam de um colo, e eu não acredito que falte. Talvez elas achem em alguns momentos, mas lá na frente, eu brinco, lá na frente elas encontram uma terapeuta, uma consteladora, Que e vai vai dar melhorar tudo tudo, vai voltar esse fluxo. enfim. Você falou de mulher de força, né, mulher forte. Eu denomino uma mulher forte a mulher que tem a sua que expressa a sua vulnerabilidade e diz: "Não estou dando conta". Essa é a Exatamente. mulher forte. Essa. A mulher forte que tampa tudo, É que forte e mascara frágil, tudo, né. forte e frágil. Então, é é difícil. Então a gente tem que se colocar nesse lugar. Qual é o meu lugar de mulher de força? É a mulher que fala: "Não tô conseguindo, hoje eu tô cansada, hoje eu tô acabada, hoje eu não tô dando conta, você pode fazer pra mim, por favor? Ou eu posso tchau, tô indo", é assim, Isso, porque aí você se coloca nesse campo. isso. E E aí eu esse me acolho e falo: "Tá tudo bem, você tá cansada, você tá assumindo mais coisa do que você pode, então vamos se acalmar". Eu falo eu comigo mesma. isso. Porque é essa mulher forte, eu sou uma mulher forte por isso, e não uma mulher forte porque eu dou conta de tudo, eu sei fazer tudo, eu consigo fazer tudo, não. É perfeito. Essa mulher ela se desespera, a mulher desesperada, é exausta, é cansada, Desequilibrada. desequilibrada. Desequilibrada e assim, não a desequilibrada: "Ai, tá falando que a gente é histérica, é louca", não. Desequilibrada que sai do seu lugar, não do seu lugar só do feminino, mas sai do seu lugar, na sua casinha lá, do teu Sim, sistema. Aonde que é o lugar da Gisele? É esse. Se eu quiser esticar o braço e querer fazer de um e de outro, virar um polvo, né, eu não dou conta mesmo. E exatamente. o dia que eu comecei a assumir esse lugar e é aqui que eu tô confortável. Lim Deixei. "Ah, a casa não tá arrumada?" Não tá arrumada. É. "Tô com sono?" Tô com sono. Esses dias eu falei: "Ah, quer saber? Eu vou dormir". Eu chego aqui e falo para o Fabrício: "Olha, tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô, então, por favor, você é como se fosse meu terapeuta", eu falo pra ele. "Você um dia eu tô bem, outro dia eu não tô, então, por favor, eu sou humana, eu tenho direito". Então Isso. É esse entendimento que nós somos humanos, somos únicos é, e que a gente não precisa agradar os outros. Até o post que eu vou fazer daqui a pouquinho, tá pronto lá só pra postar. O dia que eu parei de querer agradar os outros, que eu cansei de querer agradar, que eu cansei de fazer: "Ai, porque tem que", não, agora eu faço o que eu quero. Claro, tem as minhas responsabilidades, os meus sim, compromissos, isso é óbvio, mas dentro do que cabe em mim. Eu não expando mais o meu tamanho, até de corpo mesmo, fala. agradar demais, se doar demais e deixar de expressar o que você está sentindo é se afundar, é fazer Isso. com que você deixe o autoconhecimento de lado, não veja, não olhe para os seus sentimentos e perceba o quanto você está precisando de ajuda. E aí entra o que que a maternidade ensina, né. Porque quando eu olho para as minhas filhas, quando eu olho para minha história como mãe, eu olhei para minha criança, É. né, eu olhei para a criança que eu fui, para a mãe que eu tive, para o pai que eu tive. E dentro da minha história eu lembro que tinham coisas que eu queria expressar, e eles falavam assim: "Ah, não, você não precisa contar, não fala, não importa, isso né". E e eu fui me bloqueando em relação a isso e comecei a fazer o que os outros queriam. E aí que foi acontecendo que agora hoje eu olho para as minhas filhas e eu ouço o que elas dizem, eu ouço o que eu sinto e eu digo: "Isso é meu, isso é delas, isso é da minha criança, eu dou conta, eu assumo".
E o ser forte é assumir, como você disse, a fragilidade e saber quem que vai suprir. É, Primeiro, eu. Depois, se eu sim, precisar de um colinho do meu esposo, eu vou lá e falo: "Ó, eu quero deitar aqui hoje, quero um cafuné", né. Mas primeiro eu tenho que saber que eu que preciso me preencher. Se eu ficar buscando fora também, não vai ter e eu vou ficar me sentindo frustrada em relação a isso. exatamente. Ai, lindo, Gi, amei. Agora fala do seu livro brilhante, que a Ai, gente olha tem só. um capítulo escrito por você. Foi traduzido, né, você contou? Conta a história pra gente. Então, esse livro É traduzido não, foi foi né, transcrito, né. transcrito, né, pela visão da Creuza. Então Mãe esse plural e superlativa. isso. Esse livro, então ele é fruto de um processo que esse rapaz, o João Nascaz, fez no período da quarentena. Quem não estava desesperado lá pelo mês de março, abril, maio, junho de 2020, né? Nossa senhora. E ele criou um grupo e começou a dar mentoria para as pessoas Não, na gratuita. verdade a gente achou que ia durar 15 dias, Sim, mas né. ele mesmo assim já que tinha criado esse negócio, chamava Clube da Quarentena. Pensa. E aí eu entrei nesse grupo e ele dava mentorias e tal, e daí teve um dia que ele falou: "Vou dizer um desafio, quem quer aprender a palestrar em 10 minutos?". Eu estava lá, comecei a participar, e aí a gente fez as palestras. E um dia eu recebi uma mensagem: "Você que palestrou nesse evento tem a oportunidade de colocar a tua palestra num livro. Você quer participar?". Falei: "Bora lá, né, vou ter o meu primeiro livro". Sim. E aí ontem Palestrante Sem Limite com Jonas Kass, isso? isso. Eu vou ler só essa frase aqui, ó: "Você precisa de um mentor para dar o próximo passo e ter a visão do novo mundo". Muito legal. E ele ensinou a gente como conta a tua história em 10 minutos. E eu sentei na frente do computador, respirei fundo e bora lá contar a minha história, né. E Essa frase é tua? Experimente olhar primeiro pra gente. é, quando eu estava Ouvir. falando que era, assim, para experimentar primeiro olhar pra gente, para depois ouvir o que eu tô sentindo, para depois querer saber o do outro, né, porque a gente normalmente, nem sente o que tá sentindo. Você vai ver que tem uma parte que eu falo ali, eu esqueço, eu faço tudo com os meus sentimentos, menos sentir. Então primeiro pra mim, primeiro pra dentro da gente, pra Sim. daí eu falo da gente aqui, parece que fica até meio estranha a frase, mas é que dentro de mim existem muitas Giseles. Sim. Existe a Gisele criança, a Gisele estudante, a Gisele Tá tendo adolescente. uma trend aí daqueles que a gente Avatar, que a gente Sim, sai no desenho, e sim, eu falei exatamente ainda sobre não fiz isso. isso porque eu não consegui baixar o aplicativo. Aí eu falei exatamente sobre isso, eu coloquei no post quantas mulheres eu me vi, né, desses avatares dentro de mim. De você. Então Por eu isso que vi é a eu vi gente, né. todos os arquétipos, eu vi a exploradora, eu vi a cuidadora, eu A vi sábia, a o sábia, mago, todas eu vi dentro de mim, mas o que vale não é aqui nessa vida, o que eu acredito, não é quem eu fui, é o que eu fiz. isso, isso, Então é isso, eu posso ser todas elas, e eu posso ter dentro de mim todas elas. isso. Mas a constelação traz isso também, eu acho que a gente, É, e para eu né. fazer, eu preciso ser, eu preciso Exato. compreender quem eu sou de verdade. E aí, quando ele desafiou e eu fui lá e fiz, e a Creuza escreveu esse texto e recebi. E aí, ontem eu estava atrás do rapaz do correio, porque ele foi fazer uma entrega na minha mãe, E onde que a gente acha o livro? comigo. Com você? Daí a Aham, gente pode deixar teu arroba, a pessoa pode entrar em pode, contato para pode. comprar com você lá. E aí, ele estava com isso aqui dentro do carro. Eu falei, mas eu não estou esperando encomenda, eu estou esperando a outra que você não entregou. Ele, não, olha aqui. Eu falei, gente, é o meu livro. Que legal. E aí, Surpresa e ainda. tem uma coisa importante nesse livro só sobre esse sistema. Quando eu abri e mostrei para meus pais, meu pai falou: "Nossa, você tirou uma altaca?". Eu falei: "Não, pai, eu nem tinha visto que eles não tinham posto uma altaca". Mas eu só estou aqui hoje porque eu me juntei o meu sistema com o sistema do Almeida, que é o meu esposo. Então aqui é Gisele Almeida, porque essa Hum. história só foi escrita porque eu me casei com ele, senão a Mariana não Mas teria então vindo. vamos dividir, porque aqui no episódio eu abri Maltaca, fala pro seu pai assistir pra ele ficar orgulhoso de você, que eu Exatamente. falei Maltaca, então pai da Gisele, olha, falei Gisele Maltaca, veja. É, eu falei, o Almeida veio para que eu pudesse construir essa mãe que eu sou, né. Antes eu era a Maltaca filha, agora eu sou A a filha, esposa Almeida. como que é o nome do seu pai? A Elias filha do seu Elias, e da Gisele dona Zeni, Maltaca, e e da da dona dona Zeni, Zeni. isso.
Gi, obrigada pela tua Eu que participação. agradeço. A gente está encerrando, vamos olhar para essa câmera aqui para dar tchau para todo mundo e falar que foi maravilhoso. Obrigada. Mais do que a gente trazer qualquer informação de outro assunto, até de constelação que a gente falou, porque é importante a gente falar dessa parte terapêutica que as pessoas Sim. podem procurar, né, Sim. para até quem quiser se especializar, quem quiser procurar pela família mesmo, individual ou em Sim. grupo para conhecer, procura agir, porque eu acho que a gente tem tanta coisa, né, que às vezes conecta de afinidade. Sim. Eu ouvi o programa, gostei dela, quero fazer a constelação com ela. Você Sim. atende individualmente, atende em grupo Atendo também? grupo individual, palestra e dou Online. curso. Tudo Online, a gente presencial e falou também na online. abertura. Presencial e online. Curso, palestra, e a gente vai deixar o arroba dela aqui, então siga o trabalho dela maravilhoso. Já veio de indicação de pessoas maravilhosas, é maravilhosa também. Um Querida. beijo, obrigada, Obrigada. fiquem com Deus. Beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau.